é Beatriz e eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica intitulado As Alterações Climáticas Afetam o Canto de Anúncio de Anuros no Bioma Caatinga, que teve como orientador o professor Dr. Daniel Oliveira Mesquita. O trabalho está relacionado com o item 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, e 15, Vida Terrestre, fazendo parte dos Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade pautados para a ONU 2030. O aquecimento global é um fenômeno preocupante e um problema atual. Diversos estudos já apontam que as mudanças climáticas podem se tornar a maior ameaça global à biodiversidade nas próximas décadas, superando a destruição de hábitats. A temperatura é um fator que influencia diretamente o comportamento acústico dos anfíbios anuros através da regulação química e fisiológica. Mas antes de continuar falando do meu projeto de pesquisa para vocês, eu gostaria de apresentar quem são os anfíbios anuros. Nós temos como representantes os sapos, as rãs e as pererecas. Bom, então eles são vertebrados ectotérmicos que apresentam comportamentos complexos envolvidos na reprodução, fazendo uso de sinais visuais, químicos e acústicos para a atração e conquista de parceiros reprodutivos. Dentro dos sinais acústicos, a gente vai ter o canto de anúncio como um importante atributo biológico. Ele tem um papel importante na interação e relação entre os machos e as fêmeas, ou seja, para a reprodução, e entre os machos e machos, para a defesa do território. Ele pode ser traduzido em um conjunto de parâmetros, pulsos, notas, taxas de repetição e faixas de frequência que vão fornecer informações sobre o contexto social em que as espécies se encontram, além da qualidade do macho como parceiro. O clima desempenha um papel muito importante na propagação do som dos animais no ambiente, pois a temperatura, a umidade relativa do ar, o vento e a pluviosidade vão afetar a conservação e a velocidade de propagação do som. Portanto, as variações climáticas podem alterar e muito o alcance e a qualidade da comunicação entre os indivíduos. A Caatinga é um ambiente semiárido exclusivamente brasileiro, caracterizado por apresentar altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, intensa sazonalidade no regime de chuvas e uma vegetação adaptada para o clima seco, o que a torna uma região com fatores severos para os anuros. Aqui nessa imagem a gente tem a área de abrangência desse bioma tipicamente nordestino. Projeções para o futuro sugerem um aumento da aridez e desertificação na Caatinga, com maiores episódios de seca em virtude do aquecimento global, elevando o risco de extinção para os seres ectotérmicos. Apesar disso, a Caatinga conta com uma grande diversidade de espécies de anfíbios anuros. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho foi verificar o efeito das variações climáticas sobre os parâmetros dos cantos de anúncio e estabelecer quais as espécies mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global através de projeções futuras no clima. Quanto à metodologia, foram utilizados como área de estudo 8 municípios localizados no estado da Bahia, onde a Caatinga está presente. É importante ressaltar que as coletas dos cantos foram feitas em um período chuvoso, que é a época da reprodução dos anuros onde há maior taxa de vocalizações. Os dados acústicos foram gravados com o auxílio de um gravador e um microfone acoplado nele. Nós tivemos um total de 634 cantos gravados e analisados, distribuídos em 15 espécies, e em seguida utilizamos 7 parâmetros acústicos para analisar esses cantos. Dados climáticos de temperatura do ar e umidade relativa do ar de cada local de ocorrência das espécies na Caatinga foram coletados para o presente, que nós chamamos de dados históricos, e para o ano de 2040. Os dados históricos representam um período de 1970 a 2000, enquanto a projeção para o futuro vai de 2021 a 2040. Em seguida foi feita uma busca na literatura da descrição desses cantos para posterior comparação com a nossa análise. O modelo climático global BCC-CSM2-MR foi utilizado para a projeção do clima no futuro e para o ano de 2040. Dentro desse modelo, a gente vai ter 2 cenários, um mais otimista e um mais pessimista. Foram levados em consideração fatores socioeconômicos atuais e projetados de forma pessimista e otimista, pois há a possibilidade da nossa sociedade reverter as consequências do aquecimento global ou piorá-lo. Foram obtidas as médias da temperatura do ar, da pressão atmosférica e a umidade relativa do ar de cada local de ocorrência das espécies, pois são variáveis usadas para o cálculo da absorção atmosférica do som, feito através dessa fórmula. Um teste estatístico do tipo ANOVA foi feito para verificar as diferenças entre a média da absorção atmosférica do som de cada espécie nos diferentes cenários climáticos, para o presente e para 2040. Em seguida, foi feita a comparação da média de absorção atmosférica global nos diferentes cenários climáticos. Como resultados, nós tivemos então 15 espécies que tiveram o seu canto de anúncio coletado, analisado e descrito. Aqui eu coloquei alguns representantes para vocês terem uma ideia da grande diversidade que a gente encontra de anuros na Caatinga.
São lindos, né? Mas eu sou um pouquinho suspeita para falar. E na parte da descrição do canto, após a análise, a gente utilizou esse modelo aqui, né, de descrição, com dois gráficos para representação do canto. O primeiro aqui a gente tem um oscilograma que mostra as oscilações dos pulsos e das notas de modo geral, e aqui a gente tem o espectrograma que indica a intensidade das frequências do som. A comparação do canto de anúncio das espécies registradas com o canto de anúncio já descrito na literatura revelou que a maioria das espécies atualmente tem o seu canto conservado, porém algumas tiveram variações nos parâmetros do canto, como a Boana crepitans, que é uma espécie que apresentou uma variação no número de notas, indo de 3 nos estudos passados para 1. A análise geral da absorção atmosférica do som revelou que os valores de absorção atuais para o presente tiveram uma maior variação quando comparados com o cenário otimista e pessimista. Então, aqui a gente vê, né, que variou daqui até aqui, e no otimista e no pessimista variou menos. As comparações dentro de cada espécie revelou que os valores da absorção atmosférica do som teve diferença entre os cenários climáticos. Então, aqui a gente tem uma espécie, em vermelho a gente tem o cenário para o presente, a gente tem ela variando até aqui, e nos cenários otimista e pessimista para o futuro, a gente tem uma variação bem maior. Na grande maioria das espécies houve um aumento da absorção atmosférica, apenas para Synax montivagos e Synax páquicos, que tiveram uma diminuição na absorção, indicando que a mudança climática prevista para o futuro entre 2021 e 2040 pode promover uma redução da atenuação acústica e favorecendo essa espécie, né? Nós observamos também que espécies que vocalizam em baixas frequências de até 1 kHz apresentam pouca atenuação acústica, enquanto as que vocalizam em frequências acima de 1 kHz têm um aumento da atenuação, e espécies que vocalizam em frequências de aproximadamente 3,5 kHz apresentam uma redução da atenuação acústica nos cenários. Cantos com altas frequências e elevadas taxas de atenuação podem se configurar como canais acústicos que permitam às fêmeas reconhecer os machos mais aptos, o que explica a variação entre as espécies nessa faixa de frequência, e nossos resultados fortalecem a hipótese de que o canto de anúncio dos anuros são sensíveis aos efeitos das variações climáticas, já que a maioria das espécies apresentou um aumento da atenuação acústica. Portanto, 13 das 15 têm sua comunicação prejudicada com as mudanças causadas no ambiente devido ao aquecimento global, e são necessários mais estudos nessa área e uma maior atenção dos efeitos do aquecimento na nossa biota, pois quando uma espécie se extingue é para sempre. Eu gostaria de agradecer ao UFPB e à Propesc pelo concedimento da bolsa para a realização da pesquisa, ao CNPq para a manutenção da mesma e ao meu orientador e co-orientador por todo o suporte, auxílio e compreensão durante a execução do projeto.